Vamos imaginar que aconteceu um acidente de trânsito aqui perto. Dois motoristas estão no centro do acontecimento. O fato existe, os carros estão danificados e o trânsito está interditado. Porém, todavia, entretanto, os discursos emergentes do fato são diversos e fundamentalmente parciais. O motorista A irá contar uma história, o motorista B irá contar outra história e o da Atena com certeza irá contar uma outra história. Pelo menos uma coisa me deixa feliz, me deixa profundamente feliz. Ou seja, teremos no mínimo 3 versões do mesmo fato. E você deve estar pensando, mas afinal, qual a verdadeira? Bem, todas e nenhuma ao mesmo tempo, porque a verdade em história é diferente da física e da biologia. Por exemplo, as ciências exatas projetam suas verdades enquanto leis. A própria física vai dizer que se eu soltar esse celular, além de ter um certo prejuízo financeiro, vou demonstrar que os corpos sofrem com a ação da gravidade. Logo, se eu soltar esse celular, eu posso predizer o que vai acontecer. Ele cai. Agora, em história, a verdade, ou melhor, as verdades exigem um certo grau de suposição, o que as ciências em geral chamam de teoria. Eu posso estar andando tranquilamente pela rua e tropeçar em um buraco, mas não posso dizer esse fato enquanto lei, uma vez que qualquer pessoa que esteja andando pela calçada pode simplesmente circulá-lo. Logo, eu formulo a seguinte teoria: existe um buraco na rua X e por conta disso existe a possibilidade de algum acidente. Mas nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade, que acabam tropeçando e caindo aqui. Tudo isso já nos mostra o quão é difícil escrever história, ou quão engenhoso é o trabalho do historiador. Palavras e conceitos como historicidade, historiografia, teoria da história e filosofia da história são caros à própria ciência histórica, e você provavelmente nunca ouviu falar deles nos seus tortuosos anos de ensino fundamental e médio. Vamos pegar o livro aí na página de... Pega uma página aí que vocês quiserem. Tudo que eu aprendi em história é mentira, então. Já que a verdade em história é relativa, não existe Revolução Francesa, não houve ditadura militar, o homem não foi à lua e a terra é plana, afinal, o que é história? Calma, a história é uma ciência humana, ou seja, que tem o ser humano como objeto de estudo, mais especificamente o homem em relação ao tempo. Sendo assim, é um conhecimento bastante complexo, que tem ao mesmo tempo a objetividade das fontes e dos métodos e a subjetividade de quem escreve e para quem escreve. Isso significa na prática que a Revolução Francesa contada pelo historiador X é uma e pelo historiador Y é outra. Os fatos constituem uma objetividade e a escrita uma subjetividade. Para ser mais claro, as fontes são as mesmas, porém os métodos e as interpretações irão variar de acordo com o historiador e com o tempo e lugar de onde ele escreve. Assim, a pergunta mais pertinente a se fazer seria: como se constitui a verdade em história? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Em suma, o ofício do historiador se assemelha à personagem Penélope da Odisseia de Homero, que tece o manto pelo dia e destece pela noite, cujas razões eu não direi aqui, pois não quero spoiler um texto com mais de 3.000 anos de idade. Portanto, a história está sempre sendo reescrita pelos historiadores, e ao fazerem isso, o fazem por 2 razões. Primeiro, porque os tempos mudam, e o tempo cronológico é diferente do tempo histórico. E os métodos mudam também. Ou seja, aspectos ligados à teoria e metodologia da história são fundamentais e constituem a história como ciência, e mais diferencia o historiador do escritor, do jornalista e principalmente do youtuber. Em caso de algum indivíduo ter se sentido ofendido com esse comentário, lembre-se que é uma piada e não uma treta. Então, para saber o que é história, precisamos saber onde, quando, porquê e para quê. Quando alguém te chama de conservador, o historiador quer saber o que você quer conservar. Quando te chamam de esquerdista, o historiador quer saber o que é a esquerda, ou melhor, o que são as esquerdas. Por fim, mais fácil que dizer o que é história é dizer para que ela serve. Podemos dizer que ela serve para que possamos compreender o presente pelo olhar do passado, numa leitura bastante próxima de George Orwell, ou então para entender nosso lugar no mundo e no tempo. Mas a resposta mais emblemática foi dada pelo célebre historiador francês Marc Bloch na introdução do seu livro Apologia da História para seu filho. De certo, mesmo que a história fosse julgada incapaz de outros serviços, restaria dizer a seu favor que ela entretém. E é isso que nós nos propomos nesse canal, uma história com bastante teoria, método e principalmente bom humor.